hoje é pilhas. Todos nós conhecemos e utilizamos no dia a dia. Elas estão nas lanternas, rádios, controle remoto, brinquedos. Mas afinal, como funcionam as pilhas? No século XVII, Otto von Guericke inventou a primeira máquina para produzir eletricidade. Luigi Galvani, na segunda metade do século XVIII, começou a pesquisar a aplicação terapêutica da eletricidade. Após 10 anos de pesquisa, publicou sobre as forças de eletricidade nos movimentos musculares, onde concluía que os músculos armazenavam eletricidade do mesmo modo que uma jarra de Leyden, e os nervos conduziam essa eletricidade. Os trabalhos de Galvani influenciaram Alessandro Volta. As pilhas elétricas foram idealizadas por Alessandro Volta em 1800. A chamada pilha de Volta consta como uma sobreposição de discos sobre cobre e zinco, soldados 2 a 2 e dispostos na mesma ordem, ficando cada par separado e remediado por uma rodela de pano ou bartão bebida em água aciculada, como ácido sulfúrico. Volta notou que entre as placas da base e as do alto, uma diferença de potencial que dava origem a fenômenos eletroquímicos. Este foi o ponto de partida para a construção das pilhas elétricas. A pilha é um gerador químico, isto é, transforma energia química em energia elétrica. Entre os vários tipos de pilha, destacam-se pilhas secas e úmidas. Era composta do seguinte modo: um disco de cobre, sobre ele outro disco de feltro, embebido em ácido sulfúrico, diluído em água. Depois um disco de zinco, sobre este outro disco de feltro embebido de ácido sulfúrico diluído. Depois outro disco de cobre e assim sucessivamente. Esses discos eram colocados um sobre o outro de maneira a formar uma pilha. Daí se originou o nome que até hoje se conserva para estes geradores. Bom, vamos explicar o esquema da pilha de Volta, de Alexandre Volta. A primeira camada é a camada de zinco, a segunda camada é de feltro, a terceira camada é de cobre, e assim sucessivamente. A camada de zinco ela é um polo negativo e a camada de cobre é um polo positivo. A pilha de hoje. O zinco continua sendo o polo negativo e o cobre o polo positivo. A diferença é que a pilha de hoje é envolvida por uma capa exterior e no seu interior há papel, um bastão de grafite e uma pasta úmida, de NH4, que é a amônia, ZnCl2, que é a solução aquosa de cloreto de zinco, e MnO2, que é o dióxido de manganês. Pilha de Daniell. Agora a gente vai falar um pouco sobre a pilha de Daniell. Em 1866, o químico inglês John Frederick Daniell modificou a pilha de Volta, utilizando ao invés de soluções ácidas, soluções de sais, tornando assim a experiência menos perigosa. A pilha de Daniell funciona a partir de 2 eletrodos interligados, onde cada eletrodo é um sistema constituído por um metal imerso em uma solução aquosa de um sal formado pelos cátions desse metal. Daniell percebeu que, se fizesse uma interligação entre dois eletrodos de metais diferentes, o metal mais reativo iria transferir seus elétrons para o cátion do metal menos reativo, em vez de transferi-los para os seus próprios cátions em solução. Sempre que metais de reatividades diferentes são imersos em soluções que contêm íons, é possível observar que no sistema se estabelece um circuito elétrico e o sentido da movimentação dos elétrons é o do metal mais reativo, o redutor, para o menos reativo, o oxidante. Como o zinco metálico é mais relativo que o